A perfeição do povo de Deus no livro de Hebreus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e agora nós chegamos no penúltimo vídeo da série, analisando um dos artigos do livro A Luz de Hebreus, escrito por William Johnson, que trata das ideias da contaminação, purificação à luz de Hebreus 9:23, que é o texto-chave desse estudo desta série, mas que a gente trata vários outros aspectos correlatos que tem que ver com esta questão fundamental da ideia da purificação do santuário, lá em Hebreus 9:23, e agora nós estamos na segunda parte deste momento final do nosso estudo, falando agora da perfeição do povo de Deus, uma vez que a gente falou da perfeição de Jesus Cristo, Filho de Deus, no vídeo passado, ok? Então, sem mais delongas, William Johnson escreve o seguinte: as referências do aperfeiçoamento do povo de Deus ocorrem em um contexto bem diferente, ou seja, o culto. Então, assim, ele vai falando lá da perfeição de Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, como nosso exemplo por meio do sofrimento, etc, etc, etc. E ele diz que quando o autor de Hebreus vai falar do aperfeiçoamento do povo de Deus, o contexto já é claramente diferente, é o contexto do culto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento a partir daquilo que Jesus realiza na cruz e na ressurreição e etc. Então, algumas referências aqui à ideia da perfeição ou da ausência de perfeição em relação às pessoas sobre o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento, ou seja, a adoração a Deus por meio de Cristo em função daquilo que ele realizou na cruz e etc. Então, Hebreus 7, verso 11. Se a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, 3 pontinhos. Então a ideia aqui é que não houve perfeição mediante o sacerdócio levítico. Por isso é necessário haver um novo sacerdócio. E aí o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque e etc. Capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior, pelo meio da qual nos chegamos a Deus. Então a lei não aperfeiçoa, mas ela introduz uma esperança superior pela qual a gente chega a Deus. Toda a ideia aí de que a lei aponta para Cristo e em Cristo a gente pode se chegar a Deus e encontrar algo que pode nos aperfeiçoar de fato, que é o sacrifício de Cristo por nós e etc. E não uma mera questão da lei ou que vem da lei. Capítulo 9, verso 9. Segundo a lei, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então aqui ele vai dizer que, apesar de existirem sacrifícios conforme a lei, lá no Antigo Testamento e tal, naquilo que é a essência mais profunda do ser humano, a sua consciência e tal, nós não temos assim a capacidade do aperfeiçoamento mediante os sacrifícios de animais, que prestavam o culto lá aos adoradores do Antigo Testamento e tal. Aquilo tudo era ineficaz, aquilo tudo era figura, sombra, símbolo daquilo que viria em Cristo. A verdadeira purificação, inclusive da consciência no contexto do aperfeiçoamento mediante a obra de Cristo e etc. Capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então ele vai já tratar do pressuposto de que a lei não é a coisa real, mas é a imagem dos bens vindouros que viriam em Cristo e vieram em Cristo. E a lei, pela lei, os sacrifícios de animais e etc., nunca teve condições de tornar perfeitos os ofertantes, que tinham que, inclusive, perpetuamente repetir aqueles sacrifícios. Se um daqueles sacrifícios já tornassem aquelas pessoas perfeitas, não haveria necessidade destas repetições infindáveis no contexto do culto do Antigo Testamento. E capítulo 10, verso 14... Porque com uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E aqui é um texto muito interessante, muito legal, que vai falar assim de que aquilo que Jesus realizou com uma única oferta mediante a sua morte na cruz, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão no processo da santificação pela fé
em Deus mediante Jesus Cristo, ok? Aí o William Johnston diz assim: um estudo dessas referências, cada qual no seu contexto, sugere um duplo entendimento da perfeição com respeito ao povo de Deus. Primeiro, a perfeição está associada ao acesso a Deus. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Então a ideia do que é perfeição é ter esse acesso a Deus nesses termos, nos termos da Nova Aliança, nos termos do Novo Testamento, nos termos do perdão dos pecados, nos termos da purificação da consciência, nos termos de uma experiência não simplesmente com sangue de animais no Antigo Testamento, mas com o sangue de Cristo no Novo Testamento. Então a ideia da perfeição é justamente isso. Pelo que Cristo realizou, nós temos agora esse acesso a Deus, coisa que de outra forma nós não teríamos. Então o que acontece? Existe a ideia que nós estávamos numa condição imperfeita e mediante o que Jesus realizou nós podemos ter esse acesso a Deus, e isso inclui então a noção de que a gente agora está numa condição melhor diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Segunda coisa, ou segundo entendimento que está implicado aí nestas questões como um todos, em relação à perfeição do povo de Deus. A perfeição está associada à consciência purificada, à consciência do pecado. Notamos um paralelo entre Hebreus 9, versos 9 e 10 e Hebreus 9, versos 13 e 14. O paralelo é o seguinte: enquanto no culto antigo as ofertas e sacrifícios não podiam aperfeiçoar aquele que presta o culto, o oferecimento do corpo de Cristo pode purificar a consciência. Da mesma forma como em Hebreus 10, versos 1 e 2. Os sacrifícios anuais não puderam aperfeiçoar aquele que se aproximava a cada ano, pois havia uma consciência contínua do pecado. Então aqui a ideia é a seguinte: o que é a perfeição? É a gente ter uma consciência purificada em relação ao pecado. E, inclusive, isso aqui é uma coisa interessante que dá pra gente gastar bastante tempo. Claro que eu vou colocar algumas questões aqui de forma resumida dentro do contexto desse vídeo. Então, o que acontece aqui é o seguinte: quando a gente aceita a Cristo, a nossa experiência ela é muito mais perfeita, ampla, profunda do que aquela experimentada no culto do Antigo Testamento. Imagine que assim, você entender que um animal vai dar a vida pelo seu pecado para te purificar diante de Deus. Ok, aquilo inclusive poderia trazer e deveria trazer constrangimento, arrependimento, fé, inclusive aquilo tudo como um símbolo daquilo que viria no sacrifício de Cristo, até mesmo apontava para o sacrifício de Cristo e etc. Ok, inclusive havia uma própria purificação da contaminação cerimonial e tal, uma purificação da carne, como o próprio livro de Hebreus fala. Entretanto, quando você entende que Cristo se fez homem, e Cristo é Deus, um com o Pai, a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder, e etc. E ele faz a purificação do pecado, não porque ele sacrifica um animal, mas porque ele morre na cruz, sacrificando a si mesmo para aniquilar o pecado. A experiência com o pecado e com Deus nesses termos é muito mais profunda e pode atingir o nosso coração de uma forma muito mais intensa. Não é o animal que deu a vida por nós, é Deus em Cristo que deu a vida por nós. E o poder da purificação nesses termos é muito mais amplo do que o culto do Antigo Testamento podia prover. Até porque, quando você tinha essa ampla questão aí da repetição anual ou diária, né, constante dos sacrifícios do Antigo Testamento, o pecado era sempre purificado, mas nunca estava purificado. Esse era um dos paradoxos. Você tinha que oferecer sempre, diariamente e anualmente no dia da expiação, e no dia seguinte voltava todo o ritual de sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios pelo pecado. Isso cria, inclusive, aquela impressão que não tem o que tire o pecado. Inclusive, é nesse ponto que se fala, né, que havia uma consciência contínua do pecado pela necessidade contínua de se sacrificar em função do pecado. Imagine hoje, por exemplo, se nós tivéssemos que sacrificar um animal para cada pecado que a gente comete. Enfim, a gente teria que estar sacrificando animal o tempo todo, a gente não estaria livre de sacrificar animais o tempo todo, porque somos pecadores o tempo todo. E aquele sacrifício nunca resolve o problema, porque a gente sempre tem que sacrificar mais, porque sempre continuamos pecadores e etc. Agora perceba, a ideia de que Cristo purifica a nossa consciência do pecado
ela inclusive pode ser bastante questionada em função de que, se então esta consciência cristã ela está absolutamente purificada do pecado no sentido do cristão não mais ser pecador, ou a consciência do cristão está purificada do pecado no sentido de que agora sim ele consegue ver o pecado na sua dimensão exata, ou pelo menos mais real e mais profunda, como demandando a morte do Filho de Deus e etc., para que ele possa realmente ter uma visão correta do pecado, se arrepender dos seus pecados, confirmar a sua fé e assim estar salvo pela fé em Jesus Cristo. Eu creio que esse segundo entendimento é muito mais coerente do que o primeiro, apesar de que existem pessoas que tentam criar esta noção de que mediante uma conversão verdadeira, uma santificação verdadeira, uma consagração verdadeira, seria possível viver num estado de ausência absoluta e completa de pecado. Entretanto, é bastante interessante a gente perceber que, por mais bonito que seja esse ideal, na prática ele não é vivenciado da parte de ninguém. Todos os seres humanos são imperfeitos e pecadores e nenhum deles atingiu uma experiência para se tornar, em algum ponto da sua conversão ou santificação, pessoas idênticas a Jesus Cristo. De maneira que, aqui é uma questão interessante, o culto do Novo Testamento baseado no sangue de Cristo, ele tem um poder muito maior do que o culto do Antigo Testamento. Mas isso não implica em que antes da glorificação você se torne uma pessoa sem pecado, no sentido aí da perfeição pregada e não vivida pelos perfeccionistas adventistas de uma forma geral. Aí o William Johnson diz, assim, perfeição em Hebreus com relação ao povo de Deus significa os benefícios do novo culto e não aponta um crescimento no caráter ou uma meta que os cristãos devam alcançar. Tem um sentido coletivo abrangendo o povo de Deus sujeito ao novo culto. Perfeição significa que o antigo problema da contaminação foi solucionado, por meio de um sacrifício que provê purificação completa, abrindo totalmente as portas para a presença de Deus, trazendo fim todos os outros sacrifícios e esforços humanos na busca por purificação. Provavelmente aqui nós temos o parágrafo mais importante deste artigo como um todo em relação a este tema. A perfeição do povo de Deus em Hebreus implica na ideia de que o povo de Deus agora tem os benefícios de um novo culto, uma nova aliança, um sangue superior, um sumo sacerdote superior, o Filho de Deus superior a Moisés e a qualquer outro. A partir disso, a perfeição do povo de Deus não é mais vista como um caráter absolutamente sem pecado, uma meta mediante a qual eu preciso manter diante de mim para me esforçar e conquistar a perfeição e guardar a lei de uma forma perfeita em sentido absoluto e tal. Não é a isso que a carta aos Hebreus nos aponta, segundo a exegese do William Johnson. O que ele diz é que a perfeição dentro desta ideia ela é muito mais coletiva do que individual. Não sou eu guardando a lei de forma perfeita e sendo sem pecado, igual a Jesus e tendo um caráter absolutamente irrepreensível. Não é a isto que Hebreus nos aponta, mas que eu e todos aqueles que acreditam em Cristo, agora nós temos acesso a Deus mediante um sacrifício de fato eficaz para nos purificar do pecado. Então, sempre que eu me arrepender do meu pecado, eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo, ele me purifica e eu estou salvo pela fé, não pela lei, não pelas obras, não por aquilo que eu faço por mim mesmo e etc, ok? E assim, olha, a grande questão é que aquele grande problema da purificação em relação à contaminação do pecado foi resolvida com base naquilo que Jesus realizou na cruz, e agora nós temos acesso à presença de Deus e tal, e não precisamos mais sacrificar, e todos os nossos esforços para atingir qualquer tipo de paz com Deus, que não seja por meio da fé em Cristo, estão eliminadas pela fé cristã, de fato e de verdade, que é fé em Deus mediante Jesus Cristo. E aí ele conclui esta parte do artigo dizendo assim: assim, em Hebreus, a perfeição é usada em dois sentidos completamente diferentes, embora relacionados. É afirmada num contexto individual a respeito de Jesus, quando o autor de Hebreus descreve as experiências humanas que qualificaram o Filho a ser o sumo sacerdote, e também é usada em um contexto coletivo, para resumir a finalidade do sacrifício de Cristo, de remover todas as barreiras para o acesso a Deus. Então o ponto é o seguinte: existe a dimensão em Hebreus desta perfeição individual, de uma perfeição absoluta sem pecado em termos de uma pessoa, e esse é Jesus Cristo.
e nenhum de nós pode se comparar com ele, ele não se compara com nenhum de nós. Entretanto, em termos coletivos, aquilo que ele realizou por nós nos dá acesso à presença de Deus de uma forma real, de uma forma santa, pelo caminho consagrado pelo véu, ou seja, pela sua carne, por aquilo que ele sofreu, pelo sangue que ele derramou. Esta é a argumentação do livro de Hebreus. Então, se você está em Cristo, você está perfeito pela fé. E se, obviamente, se você avaliar a sua vida não sob o prisma da fé, mas sob o prisma da lei, você não é perfeito. Então, inclusive, nesse ponto, que a salvação é pela fé e não pela lei. É pela entrega da fé, a crença em Cristo, e não pelas obras da lei, guardando a lei de uma forma perfeita e etc. e tal. Isso é extremamente importante para deixar claro o seguinte: apesar do Adventismo ser uma religião arminiana e não calvinista, que mantenha noções de um arbítrio liberto pela graça, em contraposição a uma visão mais rígida, da doutrina da depravação total, presente entre os calvinistas, que eles inclusive usam para justificar toda a noção de eleição incondicional e graça irresistível e etc., que de fato é uma teologia que trabalha em moldes e pressuposições muito diferentes da teologia arminiana. E inclusive a teologia arminiana vamos pensar assim, um contraponto à visão calvinista, e a Igreja Adventista mantém uma fé arminiana, e dentro da fé arminiana é fato que a noção da santificação ela é mais valorizada do que dentro de um paradigma calvinista. Certo? Apesar de que os calvinistas também valorizam a ideia de santificação. Mas aí existem algumas polêmicas bem interessantes, especialmente em relação a toda a discussão da justificação no contexto católico, no contexto da visão protestante e tal. Tudo isso é muito interessante e, no final das contas, a gente vai chegar nessa ampla discussão quando a gente vai discutir os paradigmas da fé adventista em relação ao santuário, ao juízo investigativo, à santificação, a necessidade de guardar a lei e a imperfeição da nossa guarda da lei, como é que a fé em Cristo resolve isso, sim ou não, e se a fé resolve, por que guardar o sábado? E aí poderíamos fazer a pergunta, se a fé resolve, por que não adulterar, por que não matar, por que não mentir? E amplas polêmicas e questões estão envolvidas aqui. De qualquer forma, o que William Johnson nos chama a atenção aqui é o seguinte: a perfeição individual pertence a Cristo e a perfeição pela fé pertence a todos aqueles que creem em Cristo verdadeiramente. E obviamente também que aí também abre-se um espaço para a gente discutir que a fé verdadeira em Cristo não é o assentimento intelectual a doutrinas XY de acordo com pressuposições XY, sejam calvinistas, arminianas, evangélicas, católicas ou quaisquer outras. A fé em Cristo é a fé na pessoa de Jesus como Deus, como homem, como aquele que morreu por nós e ressuscitou e venceu a morte. Em resumo, quem tem esta fé tem a fé verdadeira, ainda que as pessoas e as tradições religiosas venham a divergir quanto às quais são as implicações desta fé. Porque Cristo morreu pelo meu pecado, quer dizer que eu posso pecar à vontade ou eu tenho que vencer o pecado mediante santificação? E até que ponto eu posso vencer o pecado até uma perfeição absoluta ou uma perfeição relativa? E calvinistas e arminianos e católicos e evangélicos dão respostas diferentes, de acordo com as suas compreensões individuais ou tradicionais dentro das igrejas, mas o adventismo também se situa dentro desta ampla discussão. E o mais importante aqui é a gente deixar claro que só existe perfeição para o povo de Deus porque o Filho de Deus, que é perfeito e sem pecado, morreu por nós e ressuscitou por nós. E na fé nele, nós estamos aperfeiçoados.